Meus amados, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Jesus lá em Gênesis. Gênesis 15. Gênesis 15, de 1 a 11. Quem for para a sala, vai. Quem vai ficar aqui, fique. Para a gente poder dar sequência, o nosso horário está reduzido, irmãos. Vamos lá? Vai ter projeção? Vai ter? Tá. Muito bem. Nosso tema dessa manhã, aproveitando que é Dia dos Pais, nós vamos falar sobre família e reino. Família e reino. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. A igreja. Disse mais Abrão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança a essa terra. Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Aves e rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Eu vou pedir que um diácono feche as portas aqui do fundo para mim, por favor, para o som das salas não vir para cá, e pede lá que eles façam um pouco de moderação na conversa, que chega aqui nos nossos ouvidos aqui e acaba distraindo. Meus amados, quero fazer uma pergunta para você, que tem ligação com o que nós estamos olhando aqui hoje. O quão as Escrituras são importantes e fundamentais para você? Quanto a Bíblia tem de autoridade e autenticidade para a sua vida, para ditar quanto você vai servir o Senhor Jesus Cristo e como você vai servir. De uma escala de 0 a 10, qual que é essa importância, essa relevância das Escrituras para a sua vida no dia a dia? Eu faço essa pergunta porque muitas das vezes nós falamos assim: não,
as Escrituras é totalmente suficiente, é totalmente importante para a minha vida e relevante para a minha caminhada. Mas quando tem algum empecilho, alguma coisa que as Escrituras falam que é contra o meu desejo, algumas vezes vale mais o meu desejo do que o que as Escrituras falam. Por inúmeras vezes, pessoas querem fazer alguma coisa que vai contra as Escrituras e as Escrituras ficam em segundo plano. A Bíblia fica em segundo plano. Tempos atrás, uma pessoa me ligou, há bastante tempos atrás: pastor, eu vou me separar. Vai separar? Vou me separar. Não aguento mais aquela mulher, vou me separar porque tá ruim, tá complicado, tá difícil, né? Falei, tá, mas a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio. A Bíblia fala que o divórcio é possível quando há uma traição. Houve traição? Não, não houve. Tá, ela te traiu? Não, de jeito e maneira. Confio integralmente na índole da minha esposa. Falei, então tá bom. Então, esse item sai fora. Né? Pela Bíblia, isso não é possível. E daí? Como que pode você separar? Você está desobedecendo as Escrituras. Não, mas eu tenho direito de ser feliz. Então tá bom. Direito de ser feliz é quando a gente obedece o que as Escrituras mandam para nós. Aqui o texto que nós lemos, Deus nos chama, ou chamou, no caso, Abraão, em particular, para uma ação, para prometer a ele algo maravilhoso. Algo maravilhoso. E nós estamos falando hoje no Dia dos Pais, né? Prometeu a ele um filho. Era um homem que era chefe de um clã, era um homem que tinha um grupo, um agrupamento que estava debaixo das suas ordens. Abraão não era uma pessoa pobre, era uma pessoa abastada. Ele liderava famílias e famílias que estavam debaixo da sua autoridade. Mas ele não tinha filhos. O que ele tinha ia ficar para um filho nascido na sua casa, mas era de um escravo. E aí o que acontece? Acontece que agora veio a promessa de Deus para a sua vida, para a sua família, descendente de uma grande nação. Mas aqui a gente podia até espiritualizar isso aqui, não, mas é a nação da fé, não, mas ali era para receber essa dádiva de ser pai. Não pai da fé, mas pai físico, biológico. E a grande demanda aqui que ele tinha e que nós temos hoje é de confiar na promessa do Senhor. É de confiar no que a Bíblia nos fala hoje para nós como voz de Deus, como ele também tinha que confiar na revelação dada a ele como voz de Deus, e não na que o mundo estava falando, não dos conceitos contemporâneos da época, de até conceitos familiares, até a parte de poder ter filhos da escrava, por exemplo, que era na forma cultural permitido, não era visto como mal. Mas a promessa era porque ele ia ter com a esposa dele, e não com a escrava. A promessa era com a esposa, era com essa família. Aqui o símbolo da família é muito estabelecido. E a Bíblia vai trabalhar vários símbolos, em todo o conceito bíblico, vários símbolos. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa tem aqui, lá no Velho Testamento, a
saída do Egito, a libertação da escravidão vindo para a liberdade, assumindo uma terra que Deus iria dar. O que hoje substitui essa Páscoa que foi dada lá no passado é a Santa Ceia. O cordeiro que foi imolado na Páscoa, para a libertação da Páscoa, é esse símbolo de Jesus Cristo que iria vir para morrer na cruz por nós, lá no passado, passar o sangue no portal da porta, era esse sangue que liberta. Libertou da morte, daquela noite onde os primogênitos foram mortos, mas libertou da escravidão. Olhando hoje, essa Páscoa é a Santa Ceia, onde nós olhamos o sangue, o corpo de Cristo, que foi morto, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha o símbolo que está aqui, é o símbolo da redenção. Outro símbolo também estabelecido nas Escrituras é, por exemplo, o símbolo da circuncisão. No Velho Testamento, as crianças com 7 dias eram apresentadas à igreja, ao sacerdote, e era circuncidado, era cortado o prepúsculo do menino. Para quê? Para que mostrasse o símbolo da circuncisão, da aliança de Deus com aquela criança. No Novo Testamento, o que substituiu isso? O que veio se transformar isso? Veio se transformar isso no batismo. Por isso nós batizamos os nossos filhos. Por isso nós levamos nossos filhos ao batismo. Por quê? Porque lá no passado os filhos eram apresentados à circuncisão. No Novo Testamento agora os filhos são apresentados ao batismo, que faz parte da aliança. É algo externo do que está interno, mas não está no coração da criança. Está no coração, mas está no coração dos pais. Assim como a criança era apresentada à circuncisão no Velho Testamento, e não porque cria, e não porque acreditava, porque ela tinha apenas 7 dias, e ela era circuncidada, assim hoje nós apresentamos nossos filhos ao batismo, não porque ela crê, mas porque ela nasceu em um lar que crê. Ela nasceu numa casa que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela não vai fazer apenas parte dessa aliança lá no futuro, mas ela faz parte da aliança hoje. É para você e para a sua família. Percebe que aqui a intenção é de mostrar a aliança do Senhor Jesus Cristo também com essa casa, também com esse trabalhar, também com o moldar. A família é o símbolo do reino de Deus sobre a terra. Deus estabeleceu a família para que pudesse haver a Páscoa, porque a Páscoa lá no passado foi celebrado com a família. Mata o cordeiro. Se você não pode comer todo o cordeiro, chama alguém para comer junto com a tua família, para que não venha sobrar nada. Onde que era para celebrar? Na família, na casa. Não era para celebrar na festa, não era para celebrar num salão, alugar um lugar, mas era para celebrar na família. É com a casa. Aonde foi celebrar? Aonde que é o aspecto do batismo hoje e da circuncisão hoje? É na família. Precisa do pai e da mãe apresentar o filho para o batismo. Como precisava o pai e a mãe apresentar o filho para a circuncisão no passado. Você não pode pegar uma criança, filho de outra pessoa, e chegar aqui, pastor, eu quero batizar essa criança aqui, porque eu tenho muita estima por ela, né? Eu gosto muito dela, eu quero batizar ela. O pastor vai olhar para você e falar assim, tá, mas calma aí, é teu filho? Não, não é meu filho. Você tem a guarda dessa criança, você é responsável por ela? Não, não sou responsável por ela. Então, desculpa, não posso batizar. Porque precisa da família envolver nesse processo, precisa da família estar envolvida nesse processo, é para a descendência. É para a descendência, para você e seu filho. É para Deus abençoar as descendências. E Deus tem um propósito do reino de Deus na família. É na família que nós aprendemos e prometemos, quando batizamos aqui, a ler e a ler as Escrituras, a orar, a respeitar o culto divino, a permanecer na casa do Senhor e ensinar os nossos filhos a vir à casa do Senhor de forma contínua. Meus amados, olha a promessa que é dada, olha a responsabilidade que é ter um lar, que é ser um pai. E digo de passagem, né?
quando o homem é solteiro, vamos assim dizer, ele vai meio que procurar a sua esposa, né? Procurar a sua esposa. Ele olha, investiga, né? E como eu sou mais antigo, né? Da forma mais tradicional, ele chegar na mulher, né? Que ele está interessada e começar ali galantear essa mulher, né? Começa meio que convencer a ela, né? A ceder os seus encantos, né? A sua beleza, né? A sua forma, ao seu papo, né? E né, Davi, dá aquele papo 171, né? Daquele, né? Aquela conversa reta, né? Por quê? Para convencer a outra. E ele luta para constituir uma família. O homem luta para constituir uma família, mas a mulher sonha em constituir uma família. Eu quero um dia que meu príncipe encantado me encontre, se chegue até mim e assim por diante. Mas o homem, depois que casa, ele se acomoda. E é muito comum as mulheres ir pedir ajuda por causa de problemas na família e o homem parar de lutar pela família dele. É muito comum a mulher pedir ajuda, porque o homem está anestesiado, estático e não luta mais para sua casa. Pelo contrário, o pai, o homem, deve ser aquele que deve lutar pela sua casa, deve lutar pelo seu lar, mais ainda do que a esposa, porque ele é o cabeça do seu lar. Ele é o cabeça da sua família. Deus estabeleceu um pacto com um homem para mostrar a sua graça, o seu amor. Abraão recebeu esse pacto de uma promessa que a sua família não iria acabar naquele lugar, que a sua descendência não iria terminar ali com ele. Ele lutou pela sua família. Meus amados homens, pais aqui presentes, lute pela sua casa. Não desista de lutar para a sua casa. A família é o lugar do reino de Deus, é estabelecido. E a família mostra a glória do Senhor. Você, pai, o teu filho vai aprender a ver Deus através da sua vida, através de você. Através de você, ele vai simbolizar o que é Deus. Se você for um pai carrasco, um pai duro, um pai que usa muito, né, ao rigor, a disciplina do seu filho, o teu filho vai ver Deus como esse homem duro, ali com rigor excessivo. Mas se você for um pai negligente, teu filho vai ver Deus como aquele que não se importa, que não olha para ele, que não cuida dele. Então, olha a responsabilidade do que é ser pai. Olha a responsabilidade do que é liderar um lar, uma casa. Não é apenas ser um progenitor, não é ser apenas aquele que colocou o filho do mundo, mas ser aquele que vai mostrar a imagem de Deus. A família e as leis do reino do Senhor se apresentam sobre as nossas vidas. Na família é estabelecido a glória de Deus. Na família nós ensinamos nossos filhos a andar e a permanecer na graça do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar para lermos o texto de Números 25, 10 a 13. Números 25, 10 a 13. Denise, por favor, leia para nós. Muito bem, deixa o versículo 13 aí. E ele e a sua descendência, depois dele, terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo
seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. A família é a manifestação do reino do Senhor. É certo que aqui nesse texto há uma promessa específica para uma família. Mas também é certo que quando nós olhamos e vemos que nas Escrituras o reino de Deus é estabelecido e a lei de Deus é mostrada através dessa graça divina. Veja lá Deuteronômio 4:31. Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus é Deus misericordioso e o reino dele é estabelecido com a sua fidelidade, com o seu cuidado dentro da aliança. Percebe que ele fala que a promessa de Deus vai vir porque Deus prometeu aos nossos pais. O que é isso? É descendência. Aonde nós estabelecemos descendência? É na família. É na família. O mundo hoje afora está querendo deturpar tudo isso. Querendo deturpar tudo isso. Você pode ter filho do jeito que você quiser. E quando você quiser. Porque é teu corpo, é as tuas regras. Né? É o teu corpo e as tuas regras. Então, daqui a gente está vendo mulheres tendo filhos sem casamento. Ok. Tá? Mas o que isso traz? Traz a decadência da família. Daqui a pouco o meio-irmão vai estar casando com o meu irmão porque nem sabe quem é o pai daquela criança. Por quê? Porque pode, né, sair tendo filhos à torta direito, sem estabelecer da família, sem estabelecer da casa. Não pode, meus irmãos. Deus estabeleceu o quê? A família. Para ser o lugar de criar filhos, estabelecer filhos. Acontece que o prazer tem mandado mais do que a lei de Deus e a ordem que o Senhor Deus colocou sobre as nossas vidas. A família e a lei do reino de Deus mostra a graça e o poder dele sobre as nossas vidas. Vejamos Lucas 22:20. Lucas 22:20. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. No Novo Testamento agora, essa celebração do cálice derramado, né, do sangue derramado de Cristo sobre a nossa vida, para que as nossas gerações possam conhecer a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo permanentemente. Não apenas de forma sazonal, não apenas de forma circunstancial, mas de forma permanente sobre nossas vidas. 2 Coríntios 3:4-6. Fala assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus. O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Há uma ação aqui do próprio Cristo, do Deus tremendo, maravilhoso, desceu do céu, habitou em nosso meio, para quê? Para morrer na cruz, para ressuscitar, para derramar o seu sangue, para que a lei de Deus viesse sobre nós e a família do Senhor recebesse esse sacrifício, a exigência do amor, da obediência, para que nós pudéssemos conhecer a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas também da minha família. A família é o lugar onde o nome do Senhor Jesus Cristo é pregado.
Deus instituiu a aliança e providenciou tudo para que o seu Filho, Jesus Cristo, cumprisse perfeitamente todas as exigências dessa aliança. Todas as exigências dessa aliança, toda a forma, todo o rito pudesse ser cumprido em Cristo Jesus. Porque Ele é o Filho, e percebe que a própria constituição da Trindade mostra e manifesta a família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim, nós temos um Pai, nós temos um Filho, que não apenas mandou o seu Filho a morrer na cruz por nós, mas o Deus tremendo que ressuscitou, que pagou pelos nossos pecados e que enviou a terceira pessoa da Trindade a habitar em nós, hoje, para que pudéssemos nós e nossa família glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus cumpriu perfeitamente todas as exigências, uma vez que o homem não seria capaz de fazê-lo por si mesmo, mas Deus o fez. Deus o fez. Quando dois homens iriam fazer uma aliança, eles montavam um altar, um ficava de um lado, outro do outro, colocava-se um cordeiro no meio, matava-se o cordeiro, e dois chefes de clãs, né? E eles colocavam fogo naquele cordeiro, na lenha, e ficava um rodando em volta do outro, assim, no altar, os dois rodando, e a frase seria: se eu não cumprir a minha parte da aliança, que seja feito comigo o que foi feito com o cordeiro. E o outro repetia: se eu não fizer a minha parte da aliança, que seja feito comigo o que foi feito com o cordeiro. E aí o que aconteceu? Deus fez uma aliança com o homem, com a humanidade. Mas Deus cumpriu a sua parte. E o homem não cumpriu a sua parte. Mas Deus, em sua graça e amor, cumpriu o rito que foi estabelecido. Fazendo o quê? Cumprindo a parte do homem. Por isso, Jesus desceu do céu, se tornou homem para cumprir a parte do homem, da humanidade, em morrer, derramando o seu precioso sangue para nos salvar a mim e a minha casa. A promessa é para você e os seus descendentes. A promessa é para você e os seus descendentes. A família do reino de Deus é estabelecida por causa do amor e da obediência à palavra do Senhor nosso Deus. O amor e a obediência são faces da mesma moeda a que o Senhor Deus estabeleceu. Muitas pessoas estão falando: mas Deus é amor. É verdade, Deus é amor, concordo plenamente. Totalmente, Deus é amor. Mas o outro lado da moeda, Deus quer obediência. Deus exige obediência. E se você olhar, alguém que fala assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ok, tá bom, você ama? Amo. Tá, mas por que você não cuida? Por que você não demonstra o amor na prática? Muitos homens falam que amam sua esposa e batem nelas. Batem nelas. Abre um parênteses aqui. Meu cunhado era pastor lá na Bolívia. Ele viu um homem espancando a mulher. E aí ele foi intervir, né? Entrou no meio. Não pode, sei o quê, tal. Aí a mulher boliviana voltou lá e falou assim: o que te importa, boss? Se me bate é porque me amas. Olha só que... Não, por que você está se importando? Se ele me bate é porque ele me ama, né? Não é isso que existe. Não é assim a forma do amor, né? Não é assim a forma do amor. Não é assim a forma do amor. Porque o amor é o amor de cuidado, do amparo, da graça.
e do amor do Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, se você então entende amor assim, saiu fora, né? Meus amados, mas o amor é o amor de cuidado, de proteção, de renovo, porque Deus é amor, mas Deus pede a obediência. É melhor obedecer do que o sacrificar. É melhor obedecer do que depois ficar tendo que pedir perdão. É melhor obedecer do que ter que depois reatar as coisas. Os membros da família, da aliança, esses que fazem parte dessa aliança do Senhor Jesus Cristo, precisam entender que só estão sobre a aliança do reino por causa da graça de Deus. E somos mantidos nessa graça por causa da pureza e do amadurecer dos nossos corações diante do Senhor nosso Deus. É por isso que nós precisamos nos aproximar do Deus misericordioso que Ele é, para abençoar nossa família, nossa casa e nossas relações familiares, para que Deus mude nossa casa por completo. Quero concluir nossa mensagem dessa manhã falando que a família da aliança é um projeto do Senhor. É um projeto de Deus que Ele estabeleceu em sua lei, a sua forma. E Ele chama os seus servos para participarem do reino por meio da sua família. Como disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mas não pode ser só eu. Sim, pode ser você, mas pode começar por você. Mas devemos clamar e pedir para que nossa casa venha servir o Senhor Jesus. A nossa casa seja uma casa da aliança estabelecida e da graça do Senhor vivida sobre nós e sobre os nossos. E os nossos filhos venham servir o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pastor, filho de crente não é crentinho. Ah, mas filho de crente participa da aliança. Participa dessa promessa. E nós devemos ensinar os nossos filhos a amar e a seguir a Jesus Cristo através da nossa vida, através do nosso testemunho, através do nosso falar, do nosso proceder, do nosso testemunhar, sim, sim, não, não, através do nosso viver e da nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo e sua lei. A família da aliança é um projeto de Deus e devemos seguir esse projeto louvando e glorificando a Deus e cuidando das nossas famílias. O mundo não se importa mais com os conceitos de família. A família no aspecto bíblico. Se você colocar aí, dá um Google aí, né? Família moderna. Você vai ver, né? Vai ver um monte de configurações de famílias modernas. Meus irmãos, que isso? Família, na forma bíblica, é homem e mulher que se casam, deixa pai e mãe, se une à sua mulher para constituir uma família, um lar, uma casa. Para quê? Para que os filhos desses venham crescer nessa casa, venham ser constituídos e estabelecidos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas pastor, isso é só no passado, porque hoje as famílias são modernas. Ok, mas a Bíblia continua a mesma, mas a palavra continua a mesma, mas a nossa forma de cultuar deve ser a mesma. A igreja deve ser como essa que guarda e que mantém isso estabelecido na nossa casa e nossa família. Essa mensagem de hoje é para mostrar para nós a importância de deixarmos essa família estabelecida para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não devemos esquecer das promessas de Deus quando nós fizemos ou batizamos nossos filhos, quando nós batizamos nossos filhos, e o que nós prometemos quando fazemos isso, que nós vamos cuidar, guardar e proteger a nossa família, ensinando nossos filhos a amar e a seguir Jesus Cristo para todo sempre. Prometemos ensinar que os nossos filhos vão ler as Escrituras. Nós prometemos em orar pelos nossos filhos. Nós prometemos não só apenas orar por eles, mas ler a Bíblia para eles.
Nós prometemos ensinar aos nossos filhos a ir à igreja. Nós prometemos que os nossos filhos vão permanecer na igreja e nós vamos ensinar eles a amar a igreja. Nós prometemos que os nossos filhos vão obedecer e respeitar o culto divino. Promessa que nós fizemos. Promessa que os pais fazem. Vamos assim cuidar daquilo que prometemos, não à igreja, mas prometemos a Deus. E devemos assim fazer para a glória do Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer um autoexame, sim, um autoexame das nossas falhas, dos pais presentes, das mães presentes, dos filhos presentes, para ver como que nós vamos seguir caminhando e obedecendo o nosso bom Deus. Que a misericórdia do nosso bom Deus esteja sobre cada um de nós, nos alimentando e nos fortalecendo a cumprirmos tudo aquilo que prometemos diante do Senhor Jesus Cristo. E tudo que Deus nos dá para a glória do seu amor. Quero convidar você a baixar seus olhos, fechar seus olhos e orar, encerrando nossa mensagem dessa manhã. Pai de amor, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado, ó Pai, porque a promessa do Senhor é para nós e para os nossos filhos. Obrigado, ó Pai, por cada pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que tem abençoado nossos lares. Pai, mas nós oramos e rogamos, ó Pai, que o Senhor venha a nos fortalecer como pais, como mães, para servir o Teu nome e caminhar diante do que o Senhor tem para cada um de nós. Tem misericórdia, Pai, de nós, que o Teu amor venha nos nutrir e nos fortalecer a cumprirmos cabalmente tudo que o Senhor deseja para nós e para os nossos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.